estava aqui. Levante a mão e dê glória a Deus. Olha, irmãos, eu estou ficando com saudade aqui desta igreja. Diga, eu creio. Você já cantou um hino aqui, talvez você não conheça, mas vai dizer pelo menos assim comigo. Eu quero ouvir o coral assim. Eu digo glória e você diz amém. Acertou. Você está ligado no Espírito aí, viu? Eu digo glória e você diz amém. Agora ficou mais bonito, né? Que vocês aprenderam. Mas eu só estou ouvindo as crianças. Cadê as irmãs e os irmãos? Eu digo glória e você diz amém. Já vi que as crianças não querem ficar para trás de maneira nenhuma. Elas estão cumprindo a voz de todo mundo. Eu digo amém. Eu digo amém e quero ouvir amém. Você já conhece esse hino aqui, é? Então solta aí. É esse mesmo. Manda som na caixa, som de playback. E só quem gosta de dar glória, dá uma glória mais alta que você puder. Essa igreja pentecostal, eu posso te dar um lugar assim que for pra glória. Que o povo se alegra, que dá lugar. E você sabia que você dando glória mesmo triste, a tristeza vai se converter em alegria hoje aqui. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Faz coisas
falei para ele, desde terça-feira, que me perguntaram se eu podia pregar. E eu rejeitei a oportunidade para dar uma palavra na terça-feira. Não, deixa eu só louvando. E o pastor falou, você pode ajudar a palavra? Eu disse, não, pastor, deixa eu só louvando. Mas o Espírito Santo disse, não rejeite. Dê uma palavra. Quem crê, deu glória para Jesus de volta. Aleluia! Diga, eu creio. Amém? Mas eu vou louvar mais um louvor. Hoje é o culto das mulheres. Eu posso, pastor, cantar para as mulheres? Jesus me deu um livro para as mulheres. Eu disse, Senhor, eu tenho aprendido muito com as mulheres. E um dia eu cheguei na igreja, congresso de senhoras, e quem era a diretora era uma senhora com mais de 80 anos. Gente, ela não tinha um cabelo preto na cabeça. E ela com aquela garra, com aquela força. Eu disse, Senhor, eu quero ser igual a essa senhora. Às vezes eu já digo que eu estou cansada, Senhor. Nunca mais que eu vou abrir a minha boca e dizer que eu estou cansada. Porque aqui tem mulher guerreira. Oxi! Se você vai levantar a mão da mulher, Deus já vai embora. Eu vejo, por exemplo, esse senhor aqui. Qual é o seu nome, amado? Anacleto. Eu não sei quantos anos ele tem, mas eu sei que ele já tem uma certa idade. O meu pai também já está com seus 74 anos, né? Eu vejo ali o senhorzinho também perto dele, adorando a Deus. Glória a Deus. E isso é exemplo para as nossas vidas, amém? Amém? E aquela dirigente, você pensava que ela tinha carro para ir para a igreja? Ela andava, irmão, cerca de 40 minutos para chegar na igreja para dirigir o ciclo de oração. Ela contando a sua história, e eu do lado, assim, ouvindo a história dela, e naquela hora, irmão, já estava me derretendo igual manteiga, chorando, sentindo o que Deus estava falando naquela tarde. E ela disse, olha, igreja, eu tinha problema na coluna, não conseguia andar, doía muito minha coluna, e também não conseguia orar de joelho. Você imagina uma dirigente de ciclo de oração não conseguir dobrar os joelhos? É uma prova, hein, igreja? E eu não conseguia dobrar os meus joelhos para orar, mas eu disse, Senhor Jesus, eu não vou entregar o ciclo de oração. Quem crê que Deus deu vitória a essa senhora? E ali ela ficava sentadinha orando, os irmãos iam chegando e se ajoelhando, mas eu não podia se ajoelhar, mas estava ali orando, orando. Quando foi um certo dia, ela quase não conseguiu se levantar da cama e disse, meu Deus, está difícil mesmo, Jesus, para eu dirigir esse coração. Mas eu não vou entregar a obra, não, eu vou. E ela disse que naquele dia saiu, sentava-se no banquinho onde tinha um lugar para ela se escorar. Ela descansava, depois levantava de novo e continuava caminhando até chegar no ciclo da oração. Esse dia foi o que mais ela sofreu para chegar na casa do Senhor. Mas você quer saber o resultado dessa história? É que quando ela entrou no templo nesse dia, ela disse, Senhor, eu vou me ajoelhar. Se eu não conseguir me levantar, alguém vai me levantar. Mas ela disse que foi se ajoelhando, foi se ajoelhando, foi se ajoelhando, conseguiu ficar de joelho. E uma voz disse, agora você vai se levantar, porque eu estou te curando hoje. E aquela senhora
liderança e sua vida é liderada por Deus. Aqui estão elas, servindo alegria, vivendo em fé, vencendo a cada dia. Mulher, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Todas as mulheres de pé, de pé. Olha agora, você está na comissão. Todas as mulheres. Deus está falando contigo hoje, mulher. Sabia se levantar. Está chegando. Aqui vem a mulher tão sofrida, tão provada, está no deserto, mas tem Deus por sua vida. Aqui vem a viúva pobre que ofertou umas moedinhas e Deus disse: essa deu tudo para mim. Mulher que sua casa não tinha nada, apenas um pouquinho de azeite. Deus multiplicou, hoje é abençoada. Aqui vem mulheres trabalhando com amor, orando em todo tempo de jejum. Estão sendo usados do Senhor. Aqui vem Ana, mulher de esperança, também deixa. Mulher que tem propósito, tem Miriam. Mulher trabalhadora, tem Maria, só obedeça com Jesus. Aqui tem Lídia, mulher bem-sucedida, também tem Sara, espero em Deus. Aqui tem Débora, mulher de liderança, e sua vida é liderada por Deus. Aqui estão elas, servindo uma alegria, vivendo em fé, vencendo a cada dia. Mulher, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aqui tem Ana, dá para você segurar na mão da sua amada irmã aí. Eita, Jesus está no negócio, está no negócio. Só obedeça com Jesus. Aqui tem Lídia, mulher bem-sucedida, também tem Sara, espero em Deus. Aqui tem Débora, mulher de liderança, e sua vida é liderada por Deus. Aqui estão elas, servindo uma alegria, e vai em fé, vencendo a cada dia. Mulher, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Mulher, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Cadê a glória das mulheres? Vem forte aí. Agora os homens estão felizes pela vida das mulheres. Só os homens. Então, glória a Deus. Bem alto aí. Eita, glória abençoada. E glória mais alta é o pastor. É o pastor Cláudio, né? Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todas as mulheres. Amém? Minha garganta hoje está ressecando um pouquinho. Deixa esse comigo. Glória a Deus. E o Senhor já me deu um outro louvor que o título é Elas. Elas. As mulheres estão me chamando a atenção. E é por isso que eu vou deixar aqui uma rápida reflexão aqui. Ai, não me ama sua Bíblia, pessoal. Me preste aí. Ô, glória. Eu estou precisando fazer, eu marquei já na dela o meu exame de vista. E eu já não estou enxergando muito bem. A idade está chegando, viu, irmãos? Glória a Deus. E a minha é muito pequenininha a letra, já não dá mais. Vou ter que comprar agora a letra gigante. E então usar o óculos. Glória a Deus. Aleluia. E como eu havia falado, já quero agradecer o carinho de toda a igreja. Já estou com saudade dessa igreja, viu, irmãos? E pastor Cláudio, eu aprendi a amar mesmo, viu? É por isso que eu canto assim. Já estou com saudade. O que eu quero é com vocês ficar. Mas só que esse corinho eu só canto da igreja que eu amo mesmo, que eu gosto mesmo, que dá vontade de cantar. Mas tenho que ir morar, outro povo me espera para ouvir o meu cantar. Já estou com saudade. Na verdade,
O que eu quero é voltar. Foi bom conhecer vocês. Me convidem outra vez para com vocês estar. Amém? Glória a Deus. E nem eu esperava tantas vezes aqui, mas foi o Senhor que preparou. Então, eu já estou viajando, como eu falei para os irmãos, então vou fazer uma turnê aqui em São Paulo. E dia 20 já estou indo para o estado de São Paulo, onde damos glória a Deus lá, os 4 cantos, amém? Então, eu peço à amada igreja, amadas orações, né? Eu quero agradecer, já vou agradecer o carinho do pastor Cláudio, a sua esposa, a irmã Vânia, né? Que Deus te abençoe, minha filha, continue nesta peleja. Ela disse que já conhece os meus CDs há muito tempo já. Eu louvo a Deus pela vida da senhora, de toda a igreja, de toda a comissão, né? Louvo a Deus pela vida do meu pai. A igreja continua orando por ele, pela irmã Lindalva e o Daniel, para que o Senhor continue abençoando esta família. Amém? Orem pelo meu Isaac, pela Gabriela. A Gabriela está um pouco empurradinha ali, agora pronto, ela quer cantar comigo toda hora. Mas os vídeos já estão prontos. De criança, Deus abrindo as portas, vamos botar ela para cantar também. Amém? Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de toda a igreja, de todos os obreiros. Aleluia. Do irmão Geraldo, que tem sido uma bênção na nossa vida, a sua esposa, a irmã Madalena, que sempre vai nos buscar, a irmã Maria Helena, já estou trocando o nome, sempre vai nos buscar ali. Eu já aprendi alguns nomes aqui, o irmão Adel, amém? Louvo a Deus pela irmão Bel, glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida, e eu creio, irmão, que vocês vão me adotar em oração. Quem vai me adotar em oração aqui? Então já estou feliz pelas orações dos amados irmãos, amém? Então já estou quase me despedindo dos irmãos, mas já me lançaram o convite para estar na Santa Rita. Santa Rita, né, pastor? Já me lançaram o convite para estar lá, né? Então, provavelmente vamos estar lá louvando, dando glória a Deus na terra, amém? Vamos ler aqui no livro de Marcos. A igreja me ajuda a ler aqui. Você pode abrir sua Bíblia aqui. Eu escolhi essa passagem aqui que fala sobre uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, amém? Então hoje são junto com as mulheres. Então vamos lá. E eu disse para o pastor, não pastor, deixa eu só louvando. Mas o Senhor disse, não, dê uma palavra, fugiu de pregar, mas vamos dar uma rápida reflexão aqui. Você encontrou, pode abrir, quem trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe? A mocidade pode ler. As crianças também. Quem trouxe a sua Bíblia pode não se intimide de ler a palavra. Livro de Marcos, quem encontrou, diga amém? Amém. Tem muita gente aí que não encontrou ainda. Marcos é o capítulo. Glória a Deus. É o capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Pronto, agora vocês vão encontrar, que eu não tinha falado ainda como é que encontra. Marcos capítulo 5 e o versículo a partir do 25. Amém? Vamos ler toda a igreja, vamos fazer uma leitura bem bonita aqui. Aconteceu. Não, todo mundo junto. Aconteceu que certa mulher. Não é para repetir, todo mundo vai ler junto automaticamente. 1, 2, 3. Aconteceu que certa mulher que lhe havia 12 anos vinha sofrendo. Me ajude a ler, que a minha vista está curta mesmo, viu? Cadê a mocidade para ler? Vamos lá nos jovens também? Não se intimide. Aconteceu que certa mulher que havia 12 vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padeceu. Vamos, igreja. A mão de vários médicos, tendo despendido tudo. Tá, vem aqui, eu estou gerando um pouco mesmo. Sim, meu irmão, leia.
ao pior. Ao pior. Continue. E ouvimos falar de Jesus dele por detrás da multidão e tocou-lhe no seu verso, porque dizia: se então somente tocar no seu vestido, sararei. Sararei. Até aqui, amado. Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher, ela nos dá um exemplo de fé. Amém? Hoje das mulheres eu vou falar um pouco sobre essa mulher. Só que vai valer para todos, para os homens, para as crianças. Amém? Glória a Deus. Ela disse: se apenas eu tocar na sua veste, eu serei curada. Uma mulher debilitada, desacreditada. A Bíblia não fala nem o nome dela, nem o nome que aquela mulher tinha. É conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero dizer para você nesta noite: se nem nome você tem, Deus está te vendo no meio da multidão e vai te levantar e te dar vitória. Aí decante a história. E o que é que aprendemos com esta mulher? Uma mulher que tinha atitude. Repita bem forte comigo, as crianças podem repetir. Uma mulher que tinha atitude, fé e coragem. Aleluia. Quando o crente ele tem atitude, automaticamente ele age, ele não fica prostrado, ele não fica parado. Às vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer sair do lugar. Olha aí, olha aí. Às vezes queremos receber o milagre, mas não tomamos uma posição, aleluia, de um verdadeiro adorador. Às vezes queremos a bênção, mas não queremos nos prostrar diante do dono da bênção. Às vezes queremos vitória, mas não queremos nos sacrificar, aleluia, ao Deus que nos dá vitória. Mas essa mulher nos dá um grande exemplo que precisamos enfrentar qualquer situação e nada bater na nossa fé. Esse crente está aqui para dar um glória a Deus bem forte nesta noite. E aquela mulher, ela disse: se apenas eu tocar nas suas vestes, se apenas eu tocar, eu serei curada. A multidão era grande, porque aonde Jesus estava, a multidão o acompanhava. Aonde Jesus chegava, a multidão já estava com ele. Você quer também romper a multidão? Eu quero ver o mesmo crente que quer romper a multidão nesta noite, para alcançar o seu lugar. Aleluia! E aquela mulher não se intimidou diante daquela multidão. Alguém até pode ter dito para ela: não, vai ser impossível você chegar até Jesus. Como é, você não tem. Mas eu imagino que ela foi se arrastando de qualquer maneira ali, empurrava uma, alguém tentava empurrar ela, esmagar ela, mas ela foi. Eu não sei quem é que está tentando te esmagar, eu não sei quem é que está tentando te derrubar, eu não sei quem é que está tentando você desistir, mas eu quero dizer para você: faça como essa mulher, não para ouvir a voz do inimigo, mas siga caminhando, até você conquistar o seu milagre. Aleluia! Glória a Deus! Porque ela simplesmente acreditou que se apenas eu tocar, eu serei curada. Mas aquela mulher não desistiu. Jesus, por onde passava, era milagres. Eu imagino que aquela mulher até pensou: está difícil, chorando, lágrimas nos seus olhos. Mas ela disse: eu vou tocar, eu vou tocar. Diga bem forte comigo nesta noite: eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar. E aquela mulher disse: com tanto sacrifício, chegar até os pés, tomou simplesmente na alma do seu vestido. E Jesus, quem me tocou? Olha, alguém, mas mestre, a multidão é tanta, e você ainda pergunta quem me tocou. Mas eu quero dizer para você que não é simplesmente apenas tocar por tocar, não é simplesmente tocar por tocar, não é simplesmente você chegar na igreja só por chegar, não é simplesmente você cantar
só por cantar. Ah, eu já sei aquele decorado, vou cantar por cantar. Não é simplesmente você dar glória a Deus por dar glória a Deus. Tem que ter algo diferente na tua adoração. Aleluia, aleluia. Quem está adorando de verdade, quem está dando glória de forte para Jesus. E Jesus disse, mestre. Alguém disse, mestre, como que tu perguntas quem me tocou? A multidão é grande. E você ainda pergunta, diz, não, alguém me tocou diferente, porque algo de virtude saiu de mim.